Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 2 de novembro, dia de finados, recordando, portanto, os nossos fiéis defuntos. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazer-lhes sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é um dia que poderíamos dizer, do ponto de vista humano, um dia de saudade. Um dia em que nós recordamos todos aqueles que, chamados por Deus, nos precederam, portanto, para poder estar com Ele nos céus. Nós que aqui ficamos, acompanhamos a realidade da morte e nos perguntamos sempre, ou do ponto de vista espiritual, ou do ponto de vista humano, o que é a morte? Do ponto de vista humano, nós consideramos que a morte, então, é essa conclusão de um ciclo de uma vida. Alguém que, portanto, encerra ali as suas atividades, do ponto de vista, portanto, humano. Do ponto de vista espiritual, nós acreditamos que, com a morte, a alma se separa do corpo, o corpo é sepultado, portanto, entregue à terra, e a alma vai para junto de Deus. Quando vai para junto de Deus, como diz o nosso Catecismo da Igreja Católica, interpretando todas as fundamentações bíblicas e da tradição da Igreja que nós acompanhamos, a alma vai sofrer um primeiro julgamento. Nesse primeiro julgamento, então, ela irá ser destinada ao céu, ao purgatório ou ao inferno. E dessa forma, essas três realidades são aquilo que é o resultado do que se vive aqui na Terra e que com a morte, portanto, se inicia uma nova etapa da nossa vida, uma etapa espiritual. Nós que aqui ficamos ainda somos conscientes, portanto, de que um dia também nós iremos viver a mesma experiência, mas já aproveitando cada momento aqui na Terra, para que possamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance dado por Deus. Devemos estar vigilantes, como, por exemplo, acompanhamos aqui no Evangelho de hoje. Vigilantes em nossos comportamentos, vigilantes em nossos pensamentos, vigilantes na nossa fé, porque aqui nesta vida, assim como nós acreditamos em Deus sem vê-lo, nós também, como cristãos, como pessoas que pertencemos a uma religião, acreditamos que mesmo sem ver, nós sabemos que existe uma vida eterna. A morte não é o fim de tudo, mas o início de uma nova vida com o Senhor. Portanto, que nesses dias de hoje, ao recordar nossos parentes, amigos, conhecidos que voltaram para junto de Deus, que nós possamos sim sentir saudade, porque saudade não é pecado. As lágrimas não são pecados de serem versadas. O próprio Jesus, quando ouviu falar do seu amigo Lázaro, ele chorou. Porém, o que para nós cristãos também é importante é saber que a morte não é o fim de tudo, o início de uma nova vida com o Senhor. Portanto, nossos irmãos e irmãs que hoje não estamos conosco e que sentimos saudade, sim, um dia nós iremos vê-los novamente lá no céu, junto de Deus, onde todos nós iremos participar da vida eterna. Portanto, que ao recordar todos aqueles que foram antes de nós para junto de Deus, nós possamos também não esquecer de que cada dia aqui nesta terra é um degrau que nós subimos em direção ao reino dos céus que foi prometido para todos nós. E que possamos viver isso de uma forma dinâmica,
nós possamos viver isso de uma forma que de fato possamos sempre considerar que todo e qualquer passo que eu faça na minha vida terá a recompensa no reino dos céus, na vida eterna que receberemos após a morte. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.